Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Jorge Vinícius, cujo nome é Um Convite à Intimidade. Bem, então, como ontem eu disse, nós nos despedimos da nossa camiseta amarela, quando a gente estava trabalhando em prol da conscientização das hepatites virais. E agora passamos a vestir a nossa camiseta laranja, que é uma conscientização à esclerose múltipla. Então é importante que a gente esteja atento e se trate. Por quê? Porque o corpo é a morada do Espírito Santo, né? Nós estamos todos os dias repetindo esse versículo que diz que somos o templo onde o Espírito Santo habita. Então nós temos que cuidar desse corpo da melhor forma. Por isso que esse ano eu resolvi lembrá-los todo mês qual é a campanha então de saúde. E nesse aqui então vamos levantar a bandeira da conscientização da esclerose múltipla. Bom, então voltando ao nosso assunto aqui, o irmão Jorge Vinícius escreveu o texto Para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir da Bíblia, que é a palavra de Deus, e o objetivo é inspirar, confortar, confrontar, esclarecer, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bom, como vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão Jorge Vinícius. O que eu faço então? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Gosto sempre de deixar bem claro que eu não sou teóloga, não sou missionária, eu não sou pastora. Eu sou apenas uma pessoa como vocês que ama estudar a palavra de Deus e ser edificado por ela. Quero pedir que, se vocês puderem, se inscrevam no canal e principalmente que vocês compartilhem essa mensagem. Por quê? Porque sou eu que estou falando? Não. É porque a mensagem é bíblica e a palavra de Deus nunca volta vazia, tá bom? Então essa responsabilidade é sua de compartilhar. E eu conto com você. Então agora eu vou te convidar para orar comigo, para que nós possamos entender o que é esse convite de Deus à intimidade. Tá bom? Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio de podermos estar aqui orando, lendo a tua palavra, discutindo tudo que temos diante de nós. Obrigado, Senhor, porque nos ensinas, porque tens paciência conosco, porque tu nos abençoas. Que nós possamos entender a importância de sermos íntimos do Senhor. É o que nós te pedimos, não porque mereçamos, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto hoje será Mateus 6, de 16 a 18. E é um trecho bem pequenininho, mas que Jesus fala sobre o jejum. Mas ele fala de um jeito muito especial. Não é como uma prática assim exterior, para todo mundo olhar e falar: ah, nossa, tadinho, então tá jejuando. Não, é um jeito de nos dizer que nós somos convidados a sermos íntimos de Deus. Bom, o texto bem resumido é assim, que Jesus fala que quando a gente for jejuar, não é para ficar lá se descabelando, mostrando para os outros, né, todo assim, desfigurado. Mas não, para você estar bem, lava o rosto, se você for uma mulher, fica bonitinha, para não parecer para todo mundo que você está jejuando, né? Porque Deus te vê lá naquele secreto e Ele vai reconhecer que você está jejuando. Qual é a mensagem principal, a mensagem central? Bom, que o jejum não é para impressionar ninguém, mas para se conectar de forma pessoal e silenciosa com o Pai.
Então é um jeito de termos intimidade com Deus. Outra coisa, a prática, ela não tem que ser exibida, não é todo mundo precisa saber. Mas a gente tem que viver o jejum com bastante sinceridade para demonstrar nossa autenticidade espiritual. Outra coisa é que a recompensa não vem da aprovação social. Todo mundo fala, nossa, que legal, você está jejuando, puxa, parabéns. Nada disso. A aprovação vem da nossa relação íntima com Deus. Por quê? Porque Deus vê em secreto. E é um chamado para buscar sentido no silêncio e na interioridade. É um convite ao quê? Ao recolhimento, para você meditar. Então, moral da história. Esse trecho vai lembrar a gente que a espiritualidade verdadeira não depende de reconhecimento das outras pessoas. Longe disso. É um convite para cultivar momentos de oração, jejum ou reflexão em segredo, como forma de estabelecer e fortalecer a relação íntima, bem juntinho assim, com Deus. Amém? Então vamos ler o nosso pequeno trecho, é Mateus 6, de 16 a 18. E diz assim, Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, e eles já receberam a sua recompensa. Desculpem. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente seu pai que não pode ter... Somente o seu pai que não pôde ser visto saberá que você está jejuando. E o seu pai que o vê... E o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Amém? Eu vou ler porque eu li muito ruim, né, irmãos? Eu reconheço. A tosse acabou me atrapalhando. Eu vou ler de novo, tá? Diz assim, Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para saberem que estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o seu rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Amém? Agora ficou bonitinho, né? Agora a gente compreendeu direitinho. Bem, o nosso texto chama-se Um Convite à Intimidade. E o versículo escolhido foi uma parte do 18 que diz assim: a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu pai que está em secreto. E o seu pai, que o vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amém? Bom, então o texto chama-se Um Convite à Intimidade e vai falar que a gente vive num tempo muito ligado à questão da imagem. Ai, desculpem. Tudo precisa aparecer, tudo tem que ter visibilidade, né? A rede social, é o Threads, é o Facebook, é o Instagram, TikTok, enfim, tudo precisa ter muita visibilidade. As pessoas de destaque não são as mais inteligentes e as mais famosas, longe disso. Hoje, o destaque está vinculado ao quê? Ao número de views, de seguidores, de visualizações, de curtidas. Então, em toda a rede social, se você tiver muitos seguidores, você não precisa nem ser inteligente, nem precisa falar a verdade, nem precisa nada. Se você tem um monte de seguidores, isso faz com que você pareça ser o top. Então, tudo que você faz precisa ser mostrado e compartilhado. Onde você vai, o que você está comendo, com quem você está, e até mesmo os momentos de espiritualidade, eles têm que ser espetacularizado, né? Hoje em dia é importante falar, estou na igreja, orando, lendo a Bíblia, e aí você vai postando, né? E o que Jesus fala? Jesus, que desde sempre já sabia que um dia a gente ia conhecer a internet,
diz que a gente não tem que descuidar da espiritualidade. Por quê? Porque ela é parte fundamental da nossa vida. Mas também ele deixa claro que essa nossa vida diz respeito somente a nós e a Deus. Os outros não precisam saber da nossa vida. E é por isso, especialmente na questão espiritual, que ela deve ser mantida em segredo. Ninguém precisa saber quanto você ora, o que você ora, onde você ora. Não. O importante é que a gente não precisa expor aos outros aquilo que a gente está fazendo individualmente com Deus, né? A gente não precisa expor nada no momento que a gente lê a Bíblia, o momento que a gente ora, para que todo mundo pense assim, ó, que santa, que santinha, que espiritual, né? Para as pessoas terem uma imagem de nós a respeito das coisas de Deus. Então, Jesus convida a gente ao oposto, né? Em vez de a gente colocar tudo para a aprovação dos outros, a gente é convidado à intimidade com Deus. As portas fechadas, silenciosamente, o nosso Deus, o nosso Criador, ele vê tudo, né? E ele vai nos achar lá no quarto, no secreto, quietinho, orando, e vai nos retribuir. Isso é bíblico, isso é certo. Então não precisa colocar no jornal, na rede social que você está orando, jejuando, lendo a Bíblia. Deus te encontra onde você estiver. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. O convite de Jesus é o oposto do espetáculo. É tão típico deste mundo, né? Deus nos convida à intimidade. Amém? Bom, agora eu vou terminar e deixo aqui o meu abraço diário de urso no dia 1º de agosto. Ó. Lembrando que para nós que sabemos que Deus nos convida para sermos íntimos dele, para nós que sabemos disso, o abraço dá super mega certo. Quero que você se lembre também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino deixando aqui uma frase de Augusto Nicodemos que diz assim: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.